eu queria relembrar aqui para a gente, fazer uma pequena retrospectiva de 2021 na ciência. Foi o ano das vacinas que devolveram um pouco aí da nossa vida normal. Foi também o ano dos bilionários que, não tendo mais onde gastar dinheiro, resolveram passear no espaço. Nessa área, tivemos também a missão DART, da NASA, que vai aí tentar alterar a rota de um asteroide, e o lançamento do telescópio espacial James Webb. Teve agitação aí na área do pirula, né, com dinheiro até dinossauro brasileiro sendo roubado pelos gringos, o que não chega a ser lá uma novidade. E eu queria ouvir aí de vocês a retrospectiva científica de cada área. Quais foram os pontos altos da ciência em 2021? Começa aí, Salvador. Bom, além dos que você citou aí, que foram importantes na área de astronomia e espaço, que eu cubro mais, vale destacar as chegadas a Marte que nós tivemos nesse ano, né? Porque pela primeira vez um veículo não americano pousou em Marte com sucesso e está caminhando por lá, é o rover Zhurong da China, e também tivemos a descida do rover americano Perseverance. E o Perseverance é uma missão muito especial, porque é a primeira da NASA desde os anos 70, em que o jipinho vai lá para procurar evidências de vida no passado de Marte, né? Durante boas décadas aí, desde os anos 70, a NASA foi comendo pelas beiradas Marte. Foi, não, vamos procurar onde tinha água, agora vamos ver se tem sinais de água nos minerais do solo, agora vamos ver se tem moléculas orgânicas no solo marciano. E agora, finalmente, estão buscando evidências moleculares de vida, né, as chamadas bioassinaturas, para tentar verificar se no passado de Marte, quando o planeta foi mais... digamos, mais hospitaleiro à vida, né? Era mais úmido, tinha água de forma estável na superfície, tinha uma atmosfera mais densa, era menos frio, se a vida realmente prosperou naquela época, uns 4 bilhões de anos atrás, e o rover está lá perambulando por um antigo delta de rio que desembocava numa cratera, e vai começar a analisar os sedimentos ali, as camadas, em busca de evidências fósseis de vida em Marte. Ainda não chegou lá, mas pousou direitinho, está trabalhando e está tendo amplo sucesso, assim como o rover chinês e o primeiro helicóptero a voar em Marte também, o Ingenuity, que voou junto com o Perseverance. Fora isso, saindo um pouco da minha área, eu queria destacar uma pesquisa que eu achei absolutamente fantástica e foi escolhida, inclusive, para ser o avanço do ano aí pela revista Science, que é a decifração da estrutura das proteínas com base nos aminoácidos que as compõem. Eu sei, é um palavreado horroroso. Por favor, espectador, não tenha medo. Eu vou tentar explicar rapidinho qual é a importância disso. Bom, a gente sabe que a biologia funciona da seguinte maneira. Você tem os genes, que estão codificados no DNA, esses genes são traduzidos em aminoácidos, e esses aminoácidos formam as proteínas, né? Eles são encadeados e formam as proteínas, que são basicamente as macromoléculas que fazem tudo o que é importante no nosso corpo, desde formá-lo propriamente, formar os tecidos, formar a estrutura das células, etc., até ter reações metabólicas, promover reações químicas. É basicamente o que faz a gente viver. Então tem o DNA que tem a receita, aí a receita é codificada em aminoácidos, esses aminoácidos vão se encadeando e formam a proteína. A primeira parte do negócio a gente sabe já há um bom tempo. A estrutura do DNA foi decifrada lá nos anos 50. A gente também, ali nos anos 60, decifrou o código genético, né? Ou seja, quais são as letrinhas de DNA que formam qual aminoácido e como que uma sequência se transforma, uma sequência de letrinhas genéticas do DNA se transforma numa sequência de aminoácidos. O que ninguém conseguia fazer ainda era, baseado na sequência de aminoácidos, saber qual seria a forma da proteína que seria formada lá no final. Porque esses aminoácidos são encadeados como tijolinhos, né, e vão formando, vão se retorcendo e formando uma estrutura super complicada, que a gente não conseguia prever. Então a gente sabia qual era a sequência, porque olhava no DNA as letrinhas genéticas, sabia quais eram os aminoácidos que iam ser encadeados, em qual ordem, mas não sabia como que essa forma ia terminar. Agora, usando a inteligência artificial, 2 trabalhos diferentes, publicados neste ano de 2021, conseguiram finalmente fazer uma predição muito boa de várias proteínas com base na sequência de aminoácidos.
né? E aí você fala, bom, mas por que isso aí é importante? Isso é extremamente importante porque é a forma da proteína que dá a função dela, que diz o que ela vai fazer no organismo. Se você consegue predizer a forma, vamos supor que você quer neutralizar uma proteína do coronavírus. Se você sabe a forma dela, você já sabe também a forma do anticorpo que você vai precisar ter para encaixar e neutralizar essa proteína. Os anticorpos das vacinas de coronavírus focam na proteína spike, né, na proteína espícula ali, que fica na estrutura externa do coronavírus, para citar um exemplo. Então, assim, com esse trabalho, a partir de agora, e é uma busca de mais de meio século, a gente tem a capacidade de predizer, com base na sequência genética, na sequência de aminoácidos, qual é a forma de quase qualquer proteína. Isso aí, para o futuro da medicina, é um avanço extraordinário, né? Tanto da medicina quanto da biologia, da gente entender a vida e também da gente poder manipular melhor e criar novos tratamentos, novos medicamentos, novas vacinas. É um avanço revolucionário. Foi destacado pela Science, eu acho que o pessoal não prestou muita atenção, a gente passou esse ano muito pensando em coronavírus, pandemia e tal, mas é um avanço realmente impressionante e mostra o poder da inteligência artificial, como a computação também está revolucionando o avanço da ciência, né? A gente viu mais cedo aí no programa a ciência de dados, né? Pegar grandes bases de dados, genômicas e tal, e tentar entender como que cada pessoa vai reagir a um medicamento, a uma vacina, a uma doença, e essa é mais uma pecinha do quebra-cabeça muito importante que fecha basicamente aquilo que era chamado como dogma central da biologia molecular, que é DNA e RNA codificam genes que, por sua vez, se transformam em aminoácidos que, por sua vez, formam as proteínas. É isso! Ana, o que a gente tem aí? Qual é a sua retrospectiva para 2021 na ciência? Bom, gente, eu vou falar um pouco da fisiologia, né? Que a minha área é o corpo humano. Eu não sou a pessoa dos foguetes, eu não sou a pessoa dos dinossauros. Então, o que eu posso dizer é que nesse ano tá fervendo uma corrida para encontrar vacinas. Olha o barulho da moto. Para encontrar vacinas de várias coisas. Por exemplo, quando eu estava na faculdade, um professor ele falou. Pensa que daqui uma década, 2 décadas, a gente vai estar muito mais avançado em questão de entender como é que, por exemplo, funciona o Alzheimer e como tratar ou até possivelmente curar o Alzheimer. Então, esse ano, ele está rolando uma pesquisa, assim, uma corrida no mundo inteiro. Tem a galera da biofarmacêutica sueca, que estão já recrutando voluntários para um estudo clínico de fase 1B, para testar um imunizante. Tem uma galera dos Estados Unidos e outra também da Alemanha, que estão testando também um imunizante para Alzheimer em formato de spray, né, administrado em forma de spray. Tem um povo da Inglaterra que conseguiram restaurar memórias de roedores, e também teve muito avanço no quesito da vacina da AIDS, que a gente está falando há pelo menos 4 décadas, né? E quando é que vai ter a vacina da AIDS e tal? Então, esse ano foi um ano que avançou muito nessa área, principalmente por causa do nosso entendimento de como funciona, por exemplo, um RNA mensageiro, né? Quais as consequências disso, né? Que não altera o DNA, né, que as pessoas insistem em falar assim, a vacina de RNA vai alterar o DNA. Não altera o DNA. Então, a gente se apossou muito mais dessa tecnologia, desenvolveu muito mais essa tecnologia, e eu acho que vem muita coisa boa por aí. Mas é basicamente isso, tem muito estudo para sair fresquinho nos próximos anos, que, assim, tem o poder de revolucionar o modo como a gente trata doenças que hoje em dia são terríveis. Pirula, qual aí a coisa mais legal que você viu para esse ano? A paleontologia, elas são muitas frentes, né? Então eu não consegui acompanhar todas elas, né? Então, por exemplo, entre invertebrados a gente descobriu coisas muito interessantes, né? Principalmente vinculadas ali à origem, não digo a origem da vida, mas ao Cambriano, a origem da explosão da diversidade da vida. Teve essa polêmica aí do dinossauro que foi roubado do Brasil, que na verdade é do ano passado, mas só que esse ano teve aí um reavivamento de tudo isso por causa da resposta, né, do
governo, do estado lá da Alemanha, onde fica um museu de Karlsruhe, né, que foi o que comprou o nosso fóssil, e eu acho que isso é bastante relevante porque colocou aí uma discussão sobre quem deveria deter os fósseis, né, e que é parte do patrimônio, né, do país. Teve um grupo de pesquisadores nos Estados Unidos, se não me engano, do Kansas ou do Missouri, que eles estudaram aranhas fósseis coletadas aqui no Brasil. Essas aranhas, na época, não tinha ninguém aqui no Brasil, nenhum professor especializado nisso, faz muitas décadas atrás, e eles devolveram. Eles estudaram, publicaram, ter feito, sei lá, tomografias, coisas assim, e devolveram. Na boa, não precisou envolver polícia, não precisou envolver diplomacia, não precisou envolver nada, os caras devolveram na boa. Quer dizer, um exemplo de boa vontade aí que pode passar a acontecer aí. Os alemães, infelizmente, não estão muito afim, né? Então, acho que é bem relevante. Também teve aí, pelo menos na parte que eu trabalho, né, que são os vertebrados, né, você teve 2 descobertas muito legais. Uma delas foi um anquilossauro do Chile, né, que os anquilossauros são aqueles dinossauros encoraçados, né? O pessoal sempre lembra daqueles que tinham uma clava na ponta do rabo, que são aqueles mais midiáticos mesmo, que balançavam o rabo assim, enfim, davam porrada. Só que uma minoria de anquilossauros tinham essa clava, né? Isso é uma especialização de alguns bichos da América do Norte e da Ásia, bem lá do finzinho do Cretáceo. Né? A maioria deles não tinha essa proteção na cauda. E aqui no Chile descobriram esse ano o Stegourus, né? O Stegourus, que é um bicho que desenvolveu um diferente tipo de clava, não era daquele jeito, né, uma bola de osso. Eram vários ossos pontudos para os lados, assim, né, também compactos, assim, na ponta do rabo. Então, quer dizer, desenvolveu independentemente, né, um outro jeito de defesa, né, um outro método de defesa ou de briga entre machos, por exemplo, por território e tudo mais, né. Então, essa foi uma descoberta bem legal. Para isso, América do Sul, né, agora especificamente Brasil, teve a descoberta da Berta, né? O Bertasaura leopoldini, foi dado em homenagem, o nome, né, foi dado em homenagem a Berta Lutz, né, a famosa pesquisadora brasileira, né, do século XX, e esse dinossauro que foi encontrado no Paraná, ele, assim, tem umas características muito, muito, muito loucas, muito interessantes, porque para começar, que é um dos dinossauros mais completos já encontrados no Brasil, né? E eles são de um grupo que é muito pouco compreendido. A gente tem desse grande grupo de dinossauros que eram o que? Eram os carnívoros pequenininhos, assim, não chegava a 1,5 metro de comprimento, contando com o rabo. Então, não era um bicho muito alto, devia ter uns 50 centímetros de altura, né? Esses bichinhos muito pequenininhos, né? E que você tem um bicho mais completinho lá em Madagascar, um bicho mais completinho na China, o resto você tem coisas muito incompletas pelo mundo. Esse daí está muito bem preservado, ele é do mesmo grupo, né, ele é do grande grupo dos ceratossauros, que a gente chama, né, então eles ficaram famosos por bichos grandes, como o próprio ceratossauro, o Carnotauro lá da Argentina, né, que tinha os 2 chifrinhos e tal. Só que nem só de bicho grande viveram o ceratossauro, né, tinha os bichos pequenos, e tem essa linhagem que tem uma coisa muito bizarra, eles não têm dentes, né? O adulto, pelo menos, não tem dentes. Então, a luz que essa espécie vai gerar para o entendimento desse grupo é gigantesca, né? Foi um achado incrível, num fóssil incrível, de preservação incrível, é uma coisa, assim, extraordinária, assim. Eu, quando vi, eu mal acreditei naquilo, eu falei, caramba, mano, como que os caras conseguiram? Né, foi muito legal, eu fiquei bastante empolgado com essa descoberta. Infelizmente não deu tempo de colocar na minha série sobre os dinossauros, que eu estou fazendo agora no meu canal, mas enfim. E por último eu separei aqui também a polêmica com relação aos mamutes, né, que não é essencialmente da minha área, mas é que curiosamente esse ano saíram artigos até contraditórios, digamos assim, e isso, como o Salvador estava falando agora, é o essencial da ciência, né? Você ter ali uma coleta de evidências que às vezes apontam para uma coisa, às vezes para outra, né? E você tem ali um debate desde que essas evidências façam sentido, né? E sejam bem coletadas, de se
os seres humanos foram tão relevantes assim para a extinção dos mamutes ou não. E tem artigo que fala que foi uma extinção mais natural por causa das mudanças climáticas do que por causa das perseguições, da caça humana, e tem outros que falam que, pelo menos em algumas partes do mundo, foi realmente a extinção causada pelo ser humano e não tanto pela mudança climática. A gente sabe que os últimos mamutes foram mortos por humanos, né, mas na ilha de Wrangell, lá no norte da Sibéria, mas as populações em geral mesmo a gente não sabe. E teve aquela empresa, né, que esse ano anunciou que ia clonar um mamute, né, ia fazer ali um monstro genético praticamente, né, pegando trechos de DNA e completando do jeito que dava e colocando, né, para gestar ali numa elefanta, né, e ver o que ia acontecer. Ia gastar os tubos para fazer isso, e aí gerou uma tremenda polêmica, se isso era ético, se isso não era, se isso é factível, se não era, uma série de coisas, né. Eu particularmente acho que eu não sei se vai dar certo. Vamos esperar. As tentativas que a ciência teve até hoje de ressuscitar espécies extintas falharam, né, enfim, espécies extintas muito mais recentemente, e que a gente tinha acesso a um DNA completinho. Então, vamos ver o que os caras vão fazer ali, né? E se o que eles vão recriar, de fato, vai ser um mamute, porque, afinal de contas, eles vão ter que completar o DNA ali, e a gente sabe que isso, né, não é uma coisa tão simples.